Queridos acadêmicos da licenciatura em computação, na aula anterior falamos sobre o tema Educação, Tecnologia e Sociedade. Vimos que a evolução científica e a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e da comunicação. E hoje falaremos sobre a segunda unidade do nosso caderno didático, que é sobre tecnologias na educação. Antes de iniciar, gostaria de salientar a importância da leitura do caderno didático e dos textos disponibilizados na sala virtual, bem como a sua participação nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou o seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? A informática, como uma tecnologia da informação e comunicação, tem contribuído para a melhoria da qualidade do serviço em todas as áreas do conhecimento, proporcionando rapidez e precisão de dados na execução de seus serviços. Através da internet, os usuários têm acesso às informações do mundo todo em tempo real. Assim, é necessário discutirmos sobre as características da linguagem das TIC, principalmente da internet, para nos apropriarmos dela e desenvolvermos ainda mais a habilidade de utilizá-la com efetividade. Assim sendo, os nossos objetivos na unidade 2 é trabalhar com o conceito de tecnologia na educação, os limites e possibilidades e identificar as características da linguagem da e-comunicação, a comunicação pela internet, além de refletir sobre seu papel no contexto social modificado pelas tecnologias. A presença da tecnologia na sociedade não é um fato novo e está nas salas de aula há muito tempo. No ambiente escolar, usamos tecnologia o tempo todo, não só quando usamos computadores, mas quando usamos vídeos, máquina fotográfica, retroprojetor, o quadro giz, caneta e lápis também são tecnologias. Como vocês podem observar, no contexto de vida de vocês, hoje em dia, as crianças passam mais tempo em frente à televisão ou ao computador do que na escola ou com a família. E também na escola, elas estão passando grande parte do tempo diante do computador. As escolas têm investido em tecnologia e anunciam os laboratórios de informática como um grande diferencial qualitativo para atrair as crianças. Não existe escola que não disponha de algum recurso tecnológico, dos mais convencionais até computadores e internet. Com isso, é preciso refletirmos sobre o papel do educador neste contexto. Segundo Carlo Fiorina, ex-presidente da HP, as tecnologias evoluem em 4 direções fundamentais: do analógico para o digital, que é a digitalização, do físico para o virtual, a virtualização, do fixo para o móvel, mobilidade, do massivo para o individual, personalização. A digitalização permite registrar, editar, combinar, manipular toda e qualquer informação por qualquer meio, em qualquer lugar, a qualquer tempo. A digitalização traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de interação. A mobilidade e a virtualização nos libertam dos espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados. As tecnologias que no primeiro momento são utilizadas de forma separada, computador, internet, celular, internet MP3, câmara digital, caminham na direção da convergência, da integração dos equipamentos multifuncionais que agregam valor. Observem a figura no slide seguinte. O computador continua, mas ligado à internet, à câmara digital, ao celular, ao MP3, principalmente aparelhos móveis. O telefone celular é a tecnologia que atualmente mais agrega valor. É o wireless e rapidamente incorporou o acesso à internet, à foto digital, aos programas de comunicação, ao entretenimento, jogos, música, MP3 e outros serviços. Com essa evolução tecnológica, não podemos resumir a alfabetização na leitura e na escrita somente, ao texto tradicional e convencional disponíveis nos livros e enciclopédias. Temos que ler também os diferentes suportes de textos que circulam em nossa sociedade e que têm aparecido com o avanço tecnológico. Entre eles, podemos citar a multimídia, o hipertexto e a hipermídia. Essas novas linguagens são resultados das inúmeras modificações nas formas e possibilidades de utilização, que são reflexos do avanço tecnológico, principalmente da utilização na comunicação das tecnologias da informação e da comunicação. As linguagens das TIC
promovem alterações nas atividades linguístico-cognitivas de seus usuários, o que afeta diretamente o processo ensino-aprendizagem dentro e fora da escola. Da mesma forma que a introdução da escrita na sociedade conduziu a uma cultura letrada, a introdução da escrita eletrônica está conduzindo a uma cultura eletrônica. Por multimídia, entendemos todo recurso ou tecnologia que possibilita a utilização integrada de diferentes meios de representação e comunicação da informação, as mídias. Um produto multimídia combina pelo menos duas diferentes mídias de representação em um mesmo produto ou serviço, como a imagem, o som e a animação, que explora a percepção dos sentidos humanos, em especial a visão e a audição. A vantagem dos sistemas multimídia é que podem aumentar a receptividade na mensagem que se deseja passar. Além disso, proporcionam uma facilidade na interdisciplinaridade, fornecendo recursos didáticos que auxiliam o professor a tornar suas aulas mais dinâmicas e motivadoras dentro de um programa pedagógico. Os hipertextos constituem-se de uma organização de textos sem uma ordem única que determine a sequência na qual serão lidos. Possibilita a navegação não linear no texto, com abertura de novas janelas, de novas associações e de informações alcançáveis. É um texto em formato digital, ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks ou links. Ouvimos falar constantemente em links, no site tal, clique no link tal, mas o que significa links? Link significa vínculo, ligação, conexão, nó. Os links ocorrem na forma de termos destacados no corpo do texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de interconectar diversas informações que complementam o texto principal. Um texto composto por links é um texto composto por vários textos interconectados entre si. O sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é o World Wide Web, a WWW que nós conhecemos, a rede de alcance mundial. No entanto, a internet não é o único suporte onde este modelo de organização da informação e produção textual se manifesta. As tecnologias digitais trabalham com o hipertexto. O DVD, por exemplo, tem um menu em que o usuário pode optar por legendas, áudio, iniciar ou escolha de cena. A possibilidade de escolha do menu do DVD é um hipertexto, pois ele nos leva a outros lugares. O livro tradicional nos remete a uma leitura linear, em que seguimos as linhas e precisamos seguir todo o procedimento até chegar ao final. Entretanto, os textos das tecnologias digitais são hipertextos que nos permitem ir a outros lugares. Portanto, é importante o desenvolvimento de habilidades para utilizarmos os textos das tecnologias digitais, ou os hipertextos. E quais são as características de um hipertexto? A simultaneidade de produção e circulação. Essa estrutura ela é veloz e sua amplitude supera de forma qualitativa e quantitativa a transmissão da informação. A ausência de limites que nos permite ir a muitos lugares. O usuário não fica mais restrito a uma informação que está registrada somente no livro. A multilinearidade e fragmentação que nos permitem fazer várias leituras. O usuário decide a sequência em que a informação vai ser apresentada e escolhe quais conteúdos serão apresentados. E interatividade, quando o usuário passa de emissor para receptor e de receptor para emissor. A Wikipédia hoje é um exemplo disso. Você pode editar o texto e inserir informações sobre o assunto. E qual a vantagem de um hipertexto? Ele possibilita a livre escolha do caminho a ser percorrido pelo usuário, agregando-se recursos como sons, imagens e animação, tornando a consulta mais fácil e atraente. Entretanto, essas possibilidades podem oferecer um perigo. As tecnologias digitais, principalmente a multimídia, que utiliza o hipertexto, a internet, por exemplo, permitem que o usuário se perca no emaranhado de informações e entretenimento, ficando horas a fio sem limites de horário, trazendo prejuízos no rendimento escolar ou profissional.
Assim, é necessário fazermos a distinção entre o que é informação e o que é conhecimento. Ter acesso à informação não é garantia de conhecimento. Assistir a jornais, acessar a internet e ler revistas não é garantia de conhecimento. Informação é um dado exterior ao sujeito. Pode ser armazenado na cabeça do professor, no livro, na cabeça do aluno, no CD, num DVD, assim por diante. Ela não é de construção de alguém. Ela está posto aí. Qualquer um pode ter acesso. Então, o que é o conhecimento? É a possibilidade de processar a informação, recebê-la e estabelecer relação com os conhecimentos já possuídos. Conhecimento é resultado pessoal, que é do sujeito. Aquele sujeito que é afetivo, que é cognitivo, quer dizer, é de uma ação dele e, em sendo uma experiência pessoal, ele é absolutamente intransmissível. Por isso, eu não posso passar conhecimento para ninguém. Eu posso passar informação, conhecimento jamais. Cada um de nós tem seu estilo de aprendizagem. Cada um de nós aprende de uma maneira diferente do outro. E o conhecimento varia em função do contexto social e organizacional. Então, ao navegar de um texto para outro, muitas vezes o usuário tem acesso a diferentes informações, sem, entretanto, processá-las. Uma leitura proveitosa do hipertexto da internet, que nos leva a apropriar a informação e construir o conhecimento, exige um grau de conhecimentos prévios e maior consciência quanto ao buscado, já que seus links nos convidam a ir para outros caminhos. Assim, esta procura pela informação exige conhecimentos de várias ordens e uma capacidade significativa de relacionar e associar fatos, dados e informações. Na atual era da informação, a internet é uma espécie de protótipo de novas formas de comportamento comunicativo. Vamos conhecer alguns serviços que a internet oferece. A e-comunicação, a comunicação via internet. Primeiro, o e-mail, o correio eletrônico, serviço que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Importantíssimo meio de comunicação, utilizado para comunicar com diferentes pessoas a qualquer hora do dia, com custo apenas do acesso à internet. Chat é o bate-papo virtual, um espaço virtual para conversação síncrona, ou seja, em tempo real. Fórum de discussão é um espaço virtual destinado a promover debates e discussões através de mensagens publicadas, de forma assíncrona, abordando o mesmo tema. A lista de discussão, também denominada grupo de discussão, é uma ferramenta gerenciável pela internet que permite a um grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo. Uma mensagem escrita por um membro e enviada para a lista replica automaticamente na caixa postal de cada um dos cadastrados. Blog é um site cuja estrutura permite atualização rápida a partir de inclusão de artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta no blog, podendo ser escrito por um número variável de pessoas de acordo com a política do blog. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs, páginas da web e mídias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs. Twitter tem sido a grande febre do momento. Ele é um microblog onde o máximo de caracteres por postagem é de 140 caracteres. Comunidade virtual é uma comunidade que estabelece relações no espaço virtual através de meios de comunicação à distância. Caracteriza-se pela aglutinação de um grupo de pessoas com interesses comuns que trocam experiências e informações num ambiente virtual. E nós temos Orkut, Facebook, Instagram. Então, são redes sociais com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e a manter relacionamentos. As tecnologias da informação e comunicação, ao transmitirem com grande capacidade as imagens, as palavras e os sons, introduzem um conceito de descentralização da informação e definem o poder da comunicação. Hoje, o poder de disseminar a informação não está mais nas mãos dos empresários de comunicação apenas, os donos das emissoras, rádios ou jornais.
Qualquer pessoa pode construir um site sobre qualquer assunto e publicar na internet. Agora vamos falar um pouquinho sobre como essas tecnologias afetam profundamente a educação, a partir do texto A Integração das Tecnologias na Educação, de José Moran, que está disponibilizado na sala virtual. A educação sempre esteve e continua presa a lugares e tempos determinados. A escola, salas de aula, calendário escolar, grade curricular. Há 20 anos, para aprender oficialmente, tínhamos que ir a uma escola. E hoje? Continuamos, na maioria das situações, indo ao mesmo lugar, obrigatoriamente, para aprender. Há mudanças, mas são pequenas ainda, diante da organização escolar como local e tempos fixos, programados e oficiais de aprendizagem. As tecnologias chegaram na escola, mas essas sempre privilegiaram mais o controle, a modernização da infraestrutura e a gestão do que as mudanças nas práticas pedagógicas. Os programas de gestão administrativa estão mais desenvolvidos do que os voltados à aprendizagem. Há avanços na virtualização da aprendizagem, mas são mínimos diante da estrutura arcaica dos vários níveis de ensino. Já os avanços na educação, à distância, com a LDB e a internet, que são notáveis. A LDB legalizou a educação à distância e a internet lhe tirou o ar de isolamento, de atraso, de ensino de segunda classe. A interconectividade que a internet e as redes desenvolveram nestes últimos anos está começando a revolucionar a forma de ensinar e de aprender. As redes, principalmente a internet, têm provocado mudanças profundas na educação presencial e na educação à distância. Na presencial, desenraizam o conceito de ensino-aprendizagem localizado e temporalizado. Na educação à distância, que antes era uma atividade muito solitária e exigia muito autodisciplina, agora com as redes, a EAD continua sendo uma atividade individual, porém combinada com a possibilidade de comunicação instantânea e criação de grupos de aprendizagem virtual. Então, a educação presencial está incorporando tecnologias, funções, atividades que eram típicas da educação à distância, e a EAD está descobrindo que pode ser menos individualizada, mantendo um equilíbrio entre a flexibilidade e a interação. A escola é uma instituição mais tradicional que inovadora. A cultura escolar ainda tem resistido às mudanças. Os modelos de ensino focados no professor continuam predominando, apesar dos avanços teóricos em busca de mudanças do foco do ensino para o de aprendizagem. Isso nos mostra que não está sendo fácil mudar a cultura escolar tradicional, que as inovações são lentas, que muitas instituições reproduzem no virtual o modelo centralizador no conteúdo e no professor do ensino presencial. Os processos convencionais de ensino e a atual dispersão da atenção da vida urbana dificultam a autonomia e a organização pessoal, indispensáveis para os processos de aprendizagem à distância. O aluno desorganizado corre o risco de deixar passar o tempo adequado para cada atividade, discussão, produção e sentir dificuldade em acompanhar o ritmo de um curso. Isso atrapalha sua motivação, sua própria aprendizagem e a do grupo. Alunos assim, aos poucos deixam de participar, de produzir, tendo dificuldade à distância de retornar à motivação, o entusiasmo pelo curso. No presencial, uma conversa dos colegas mais próximos ou do professor pode ajudar a que queiram voltar a participar do curso. Então, à distância, isso também é possível, mas não é fácil. Outro problema que ocorre para a integração da tecnologia na educação é que os alunos estão prontos para a multimídia. Os professores, em geral, ainda não. Os professores, em geral, fazem pequenas mudanças, sem mudar o essencial. Por medo de revelar sua dificuldade diante do aluno e pelo hábito, mantém uma estrutura controladora, repetidora. Os professores percebem que precisam mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e não estão preparados para experimentar com segurança. Muitas instituições também exigem mudança dos professores, sem dar-lhes condições para que eles as efetuem. Adquirem computadores, conectam as escolas com a internet e esperam que isso melhore os problemas de ensino. A maior parte dos cursos presenciais e online continua focada no conteúdo, focada na informação, no professor, no aluno individualmente e na interação com o professor.
E quais mudanças são necessárias no contexto educacional? Os cursos hoje precisam focar na construção do conhecimento e na interação, no equilíbrio entre o individual e o grupal, entre conteúdo e interação, aprendizagem cooperativa, um conteúdo em parte preparado e em parte construído ao longo do curso. Se já é difícil manter a motivação no presencial, é muito mais no virtual, se não envolvermos os alunos em processos participativos, afetivos, que inspirem confiança. Os cursos que se limitam à transmissão de informação, de conteúdo, mesmo que estejam bem produzidos, correm o risco da desmotivação e principalmente de que a aprendizagem seja só teórica, insuficiente para dar conta da relação teoria e prática. Em sala de aula, se estivermos atentos, podemos mais facilmente obter feedback dos problemas que acontecem e procurar dialogar ou encontrar novas estratégias pedagógicas. No virtual, o aluno está mais distante, normalmente só acessível por e-mail ou por um telefonema eventual. Mesmo com tecnologias de ponta, ainda temos grandes dificuldades no gerenciamento emocional, tanto no pessoal como no organizacional, o que dificulta um aprendizado rápido. As mudanças na educação dependem mais do que das novas tecnologias, de termos educadores, gestores e alunos maduros intelectual, emocional e eticamente. Pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas que saibam motivar e dialogar. Além de educadores competentes, o sucesso na aprendizagem em cursos à distância requer do aluno mais autonomia e disciplina do que um curso presencial. Um desafio inicial é a adaptação do aluno à interface da sala virtual ou do ambiente virtual de aprendizagem e às ferramentas disponíveis de interação, como os fóruns de discussão e os chats. Vejam aí na tela de vocês algumas dicas de como estudar na modalidade à distância e que eu acredito todos vocês já fazem. Use e abuse do espaço de interação da sala virtual. Esclareça suas dúvidas com colegas e professores. Compartilhe as suas reflexões. Mantenha contato frequente com professores e colegas. Tenha sempre clareza e gentileza nas comunicações. Construa textos objetivos, claros e diretos. Autonomia e disciplina. Gerencie seu tempo. Confira os materiais e verifique o cronograma. Planeje os seus estudos. Cumpra sempre os prazos. Evite a procrastinação. Estude um ambiente adequado. Faça anotações. Defina metas de estudo. Bem, com isso, chegamos ao final da unidade 2, em que apresentamos os conceitos de digitalização, virtualização, mobilidade e personalização. Refletimos sobre as tecnologias da informação e comunicação e suas linguagens, principalmente da internet. Vimos sobre os problemas para a integração das tecnologias digitais na educação e algumas mudanças necessárias. Além disso, apresentamos algumas dicas de como estudar na modalidade à distância. Antes de avançarmos para a unidade 3 do nosso caderno didático, proponho um pequeno exercício sobre o conteúdo que acabamos de estudar, referente à unidade 2, para que vocês reflitam juntamente com o tutor do seu polo. Então, primeira questão, conceitue os conceitos-chave relacionados às tecnologias da informação e comunicação que trabalhamos ao longo desta unidade. Tecnologias digitais, digitalização, virtualização, mobilidade, personalização, ciberespaço, multimídia, hipertexto, hiperlink, hipermídia. Questão 2. Relacione alguns problemas para a integração das tecnologias na educação. Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, responderam as questões? Bem, então vamos às respostas. Na questão 1, os conceitos referentes às TICs que vimos nesta unidade. Tecnologias digitais são tecnologias da informação e comunicação relativas ao computador. Digitalização é o processo pelo qual uma imagem ou sinal analógico é transformada em código digital, por meio de um equipamento e software. Virtualização é a criação de uma versão virtual, em vez de real, de algo, que pode ser a simulação de uma plataforma de hardware, sistema operacional, dispositivo de armazenamento ou recursos de rede. Mobilidade
é a característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar. Uma das grandes melhorias promovidas pela tecnologia foi causada pelo aumento da mobilidade tecnológica, com auxílio de recursos de computação na nuvem e do poder de processamento de dispositivos portáteis, como tablets e smartphones. Com o auxílio da internet móvel de alta velocidade, os serviços baseados na nuvem são capazes de enviar e receber informações em grande quantidade para qualquer lugar do mundo. Personalização é o ato de personalizar, de tornar individual. Envolve um sentimento ou um estilo único e exclusivo de cada pessoa. E o ciberespaço é o espaço virtual composto por cada computador e usuários conectados em uma rede mundial. Multimídia é a tecnologia que possibilita a utilização integrada de diferentes meios de representação e comunicação da informação, as mídias, englobando texto, som, imagem e movimento. O hipertexto é um texto em formato digital, ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks. E hiperlink são termos destacados no corpo do texto principal, ícones gráficos ou imagens, com a função de interconectar os diferentes conjuntos de informação. Hipermídia. A hipermídia configura-se também pela navegação a partir de imagens. Pode ser considerada a evolução do hipertexto, envolvendo sons, imagens e vídeo, ou seja, é o misto entre hipertexto e recursos multimídia. E ícones, em informática, significa pequeno símbolo gráfico. Na questão 2, alguns problemas para a integração das tecnologias na educação, nós podemos citar os modelos de ensino focados no professor, que ainda predominam, apesar dos avanços teóricos para mudanças do foco para a aprendizagem, as muitas instituições que reproduzem no virtual o modelo centralizador no conteúdo e no professor do ensino presencial, a dificuldade de autonomia e organização pessoal, que são características essenciais para a aprendizagem à distância, e a falta de formação dos professores para a utilização das tecnologias digitais no processo educacional. Vamos passar agora à unidade 3 do nosso caderno didático. Nesta unidade, nós vamos refletir sobre as ferramentas de compartilhamento, recursos para uso acadêmico. Os nossos objetivos nesta unidade são trabalhar com o conceito de compartilhamento, escrita colaborativa e nuvem e desenvolver estratégias pedagógicas para incluir as ferramentas de escrita colaborativa em atividades curriculares. O artigo Escrita Colaborativa na Cultura Digital, de Patrícia Schaffer, Rosália Lacerda e Léa Fagundes, apresenta formas e métodos de escrita colaborativa através de recursos tecnológicos disponíveis online. Este artigo já está disponível para vocês na nossa sala virtual. Façam uma leitura atenta para compreenderem melhor sobre este assunto. Os recursos online, aos quais as autoras se referem, são espaços de interlocução de alunos e professores. As ferramentas permitem a construção do conhecimento em rede a partir do compartilhamento da escrita de forma síncrona e assíncrona, em ambientes públicos e privados. Permite usufruir atributos da cultura digital e as habilidades da geração que nasceu imersa no contexto das tecnologias da informação e comunicação. São ferramentas que propiciam a criação de meios de autoria coletiva, que privilegiam a expressão do aluno, favorecem o acompanhamento de seus modos de pensar e possibilitam ao professor a realização de intervenções sobre a escrita, promovendo-a de um mecanismo de avaliação para um meio de interação social. Segundo Levy, cada nova tecnologia intelectual traz consigo novos hábitos e influencia padrões cognitivos. A partir do advento da informática, multiplicaram-se as vias de informação e seus meios de acesso. Além disso, operou-se uma hibridização, uma mistura das funções de autor e leitor. O texto transformou-se em hipertexto e adquiriu mobilidade, não linearidade, transitoriedade, instantaneidade, conexão e contínua construção. A cultura digital modifica o ritmo comunicacional, altera as relações de tempo e espaço, cria novas linguagens e novos hábitos de leitura e escrita. E qual tem sido o papel da escola diante deste contexto?
Cabe à instituição escolar fazer uso de mecanismos que explorem as habilidades do aprendiz atual, instigando a escrita colaborativa e a formação de redes de conhecimento, viáveis com os recursos textuais próprios da tecnologia informática. Vejam aí na tela de vocês alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas pelo professor com o objetivo de promover aprendizagens colaborativas. O PBWorks é um sistema de colaboração online que permite de forma simples e rápida a criação de espaços de trabalho públicos ou privados. É um provedor largamente utilizado no meio educacional. Além de possibilitar a edição coletiva das páginas, um wiki, não precisa ter domínio de linguagem de programação para manipulá-lo. A Wiki é uma excelente ferramenta para ambientes construtivistas, principalmente pela facilidade na comunicação entre os usuários. A Wiki pode ser utilizada como repositório e registro de atividades, mas também como espaço para articulação de diferentes usuários na produção de um mesmo objeto, um texto, uma pesquisa, um artigo. A autoria na Wiki ela é coletiva, ou seja, os participantes podem alterar as postagens uns dos outros, mas também é única em se tratando dos comentários, nos quais não é possível escrever de forma compartilhada. Outra ferramenta de compartilhamento é o Bloggers, que são ferramentas de construção de blogs e podem igualmente incentivar a construção colaborativa do conhecimento, favorecendo o intercâmbio de ideias e a documentação de informações. Os blogs são de rápida criação, edição e publicação, o que facilita o uso em sala de aula, já que não pressupõe conhecimentos técnicos especializados. Quando criados em grupo, a partir do compartilhamento do endereço da publicação, podem funcionar como diários coletivos, privilegiando a escrita a muitas mãos. As possibilidades de interação, de debate, de troca de ideias são inúmeras por meio do blog, pois além de publicar seus registros, o aluno tem à sua disposição o serviço de comentário a ser acessado por qualquer pessoa interessada num assunto postado. Essa dinâmica gera intensos debates que se proliferam envolvendo outros blogs e outros usuários. Além destes, há ainda editores coletivos para documentos colaborativos que viabilizam a interação síncrona dos usuários, o que possibilita a um grupo de aprendizagem produzir, discutir e fazer alterações simultaneamente em documentos compartilhados. Um exemplo de sistema de colaboração online com tal característica é o pacote Google Docs, um serviço gratuito oferecido pela Google. Por meio dos aplicativos, é possível criar ou importar documentos de texto, apresentações de slides e planilhas eletrônicas, além de armazenar os arquivos na rede. As informações são visualizadas e alteradas através de ferramentas disponíveis na área de trabalho do próprio sistema. As planilhas possuem uma janela de bate-papo na tela, permitindo a conversação durante a montagem do documento. Então, segundo Pierre Levy, uma das possibilidades do ciberespaço é a criação e o fortalecimento de coletivos inteligentes, nos quais as potencialidades sociais e cognitivas de cada um poderão desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca. As ferramentas expostas podem subsidiar a escrita como espaço de produção coletiva, em que o sentido é constituído e negociado, conferindo-lhe o potencial de co-enunciação, isto é, a linguagem como forma de interação social. A comunicação interativa e transversal entre alunos e professores, ao mobilizar competências e capacidades de ação, suscita práticas de inteligência coletiva. O coletivo inteligente ele é caracterizado por interações mútuas, em que cada interagente participa da construção criativa e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente. A implicação pessoal no grupo, que inclui o reconhecimento do outro, a mobilização de competências, a capacidade de negociação e a disposição à cooperação, é um dos aspectos que pode evidenciar o potencial de interação e criação social, bem como manifestações de uma inteligência coletiva. As habilidades colaborativas já são a realidade para o aluno da cultura digital. Ele estabelece redes, cria comunidades e nela compartilha ideias. Os ambientes descritos são profícuos à autoria em rede, embora não garantam por si só o surgimento de uma inteligência coletiva. Apresentam condições de possibilidade para o desenvolvimento de tal proposta. A criação de páginas passíveis de edição
coletiva e constante atualização, viabilizada pela linguagem Wiki, a edição síncrona de documentos para posterior publicação e a criação de espaços de compartilhamento de ideias organizados cronologicamente, oportunizado pelo blog, são algumas das iniciativas que apropriam dos recursos e das interações possíveis em um novo contexto sociotecnológico, possibilitando construções coletivas do conhecimento. Ao tornarem públicas as ideias e produções dos alunos, as ferramentas conferem mais legitimidade ao que é dito e tornam mais significativa a tarefa para o aluno, o qual escreve, então, para produzir conhecimento a partir da sua perspectiva a respeito de determinado tema. Ao estimular o registro do processo de construções do aluno, o professor cria condições de acompanhamento do desenvolvimento intelectual do aprendiz e meios de gestão de uma inteligência coletiva. Como vimos, a proposta de escrita colaborativa em ambiente digital se baseia na interação, permitindo ao aluno o desenvolvimento de diversas competências, tanto relacionadas a habilidades pessoais, como aquelas que dizem respeito à produtividade e ao trabalho cooperativo. A escrita coletiva e a colaboração online podem mediar esse processo, conferindo à língua um caráter efetivamente interacional. Tais práticas têm evidenciado resultados importantes em termos cognitivos, tais como o crescimento da espontaneidade e da autoria, a busca da compreensão e da eficiência comunicativa, a diminuição do receio em exprimir pontos de vista e o consequente desenvolvimento do posicionamento crítico. Acrescenta-se a esses aspectos a possibilidade de um aluno comentar a postagem do outro, criando assim um espaço de troca entre pares que configura mais sentido aos atos de leitura e escrita. Os ambientes de produção textual, virtual, portanto, podem ser validados como ferramentas de apoio ao registro e à aprendizagem. No entanto, para que isso aconteça, é fundamental que o professor também os utilize como registro e meio de interação, a fim de que ele possa compreender os processos cognitivos e interpessoais que se revelam por meio das postagens dos alunos. Ou seja, o professor também necessita incluir a tecnologia e suas diversas ferramentas de interação em seu dia a dia, para que, de fato, essa experiência produza sentido para ele e para seus alunos. Vejamos no próximo slide como usar o Google Drive. Existem várias maneiras de acesso ao Google Drive. Um exemplo é através do webmail, Gmail ou no Google digitando as palavras Google Drive. Para acesso ao Drive pelo Gmail, basta clicar no ícone do Google Apps, no canto superior direito da página do Gmail, ao lado da foto do usuário. Após clicar, aparecerá um menu suspenso contendo os aplicativos do Google. Ao clicar em Drive, aparecerá a tela do Google Drive. Ao clicar no botão Novo, é possível realizar upload de pasta e arquivo, criar pastas e arquivos em diversas ferramentas. O botão Compartilhar permite inserir o nome ou endereço de e-mail de pessoas para o acesso do documento, para escrita colaborativa ou a visualização do conteúdo. O arquivo ficará armazenado em Meu Drive. Outra opção é selecionar um arquivo ou pasta com um clique e, após clicar com o botão da direita do mouse, o qual abrirá o menu de opções. Arquivos e pastas que outras pessoas criaram e compartilharam ficam armazenados em Compartilhados comigo. Aqui chegamos ao final do conteúdo da unidade 3. Nesta unidade foram tratados sobre os conceitos de compartilhamento, colaboração e armazenamento em nuvem. Para uma melhor compreensão do conteúdo visto, peço que vocês acessem os links sugeridos no final da unidade no caderno didático. São links muito interessantes de vídeos sobre armazenamento em nuvem e como usar o Google Drive. Há também um link sobre as principais ferramentas do Google Drive. E para encerrar a nossa terceira unidade, proponho um pequeno exercício. Reforço a importância de vocês lerem cada capítulo do caderno didático e os textos indicados à medida que avançamos com o conteúdo, para que a gente possa resolver todas as nossas atividades, ok? Agora, vejam comigo aí na tela de vocês. Primeira questão. Em que consiste a escrita colaborativa na cultura digital, defendida pelas autoras Patrícia Schaffer, Rosália Lacerda e Leia Fagundes? Segunda questão.
Por que os ambientes de produção textual virtual podem ser utilizados como ferramentas de apoio ao registro e à aprendizagem? Quais as contribuições para a aprendizagem? Em dupla, reflitam sobre essas questões, né, e respondam. Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado bem a atividade. Agora vamos às respostas. A questão 1, a escrita colaborativa na cultura digital, defendida pelas autoras Patrícia Schaffer, Rosária Lacerda e Léa Fagundes, consiste na utilização de recursos tecnológicos online como espaços de interlocução de alunos e professores, de forma a permitir a construção do conhecimento em rede, a partir do compartilhamento da escrita, de forma síncrona e assíncrona, em ambientes públicos ou privados. Essas ferramentas propiciam a criação de meios de autoria coletiva que privilegiam a expressão do aluno, favorecem o acompanhamento de seus modos de pensar e possibilitam ao professor a realização de intervenções sobre a escrita, promovendo-a de um mecanismo de avaliação para um meio de interação social. Na questão 2, os ambientes de produção textual virtual podem ser utilizados como ferramentas de apoio ao registro e aprendizagem, porque as habilidades colaborativas já são uma realidade para o aluno da cultura digital. A proposta de escrita colaborativa em ambiente digital se baseia na interação, permitindo ao aluno o desenvolvimento de diversas competências, tanto relacionadas a habilidades pessoais, como as que dizem respeito à produtividade e ao trabalho cooperativo. A escrita coletiva e a colaboração online podem mediar esse processo, conferindo à língua um caráter efetivamente interacional. As contribuições em termos cognitivos englobam o crescimento da espontaneidade e da autoria, a busca da compreensão e da eficiência comunicativa, a diminuição do receio em exprimir pontos de vista e o desenvolvimento do posicionamento crítico. Além destes, a possibilidade de um aluno comentar a postagem do outro, criando um espaço de troca entre pares, que dá mais sentido aos atos de leitura e escrita. Bom, aguardo todos vocês no nosso fórum da Unidade 3, do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá!